Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. Hoje o nosso convidado é Eglisson Toledo, presidente do JF Vôlei. Vamos falar sobre o próximo desafio do time, o Campeonato Mineiro. A equipe juiz-forana acertou renovação com 8 atletas, com o técnico André Silva e fez 7 contratações. A competição tem a participação de 7 equipes: JF Vôlei, Sada Cruzeiro, Itambé Minas, Araguari Vôlei, Monte Carmelo, Montes Claros e Praia Clube. A primeira fase será disputada em turno único e os 4 melhores avançam às semifinais. Vamos saber como está sendo a preparação do JF Vôlei, time que ganhou o coração dos juiz-foranos no último campeonato e que teve recorde de público na história da Superliga B. Participa conosco desta entrevista o jornalista Ricardo Silveira. Toledo, muito obrigada por sua participação aqui, né? Ricardinho também está com a gente a primeira vez, ele é da equipe aqui da TV, né? Da JF TV. Queria que você começasse falando desse desafio, né? O primeiro jogo já é 5 de setembro, a torcida não vai estar, né? Contra o Praia. E aonde vai ser esse jogo? Como é que está essa preparação? É verdade, a preparação a gente iniciou no último 21 e a equipe já toda montada, toda contratada, formatada. O André Silva já iniciou os trabalhos de quadra e a gente já está aí na perspectiva da estreia no dia 5 de setembro, lá em Uberlândia contra o Praia Clube. Então o Campeonato Mineiro é uma competição dura, porque dos 7, né, como você disse, dos 7 participantes, 5 são da Superliga A e 2 bons times da Superliga B. Então vai ser uma competição forte, dura, mas a gente está se preparando bem. Já começou, eu falei aí das contratações, né? Já tem gente nova, está todo mundo já em Juiz de Fora? Todo mundo já em Juiz de Fora, inclusive 2 estrangeiros que a gente contratou, que é o Raj e o Gaspar. Então já estão treinando, já estão com grupo, já estão entrosando com toda a equipe que já está aí na cidade há algum tempo. Ricardinho? A primeira partida aqui do JF Vôlei na nossa cidade vai ser só lá no dia 19. Eu queria saber, na sua opinião, como que vai ser talvez o impacto da torcida, a torcida do JF Vôlei, né, colocou mais de 6 mil na final, mais de 5 mil na semifinal. Como que vai ser começar essa trajetória sem a presença da torcida? Bom, sem a presença da torcida, sempre é complicado a gente jogar na casa do adversário. Porque a gente muitas vezes não está acostumado com o ginásio, não está acostumado com a visão de profundidade. Cada ginásio tem uma formatação, então sempre é difícil jogar na equipe adversária. E, obviamente, a gente conseguiu, né, ter aí os últimos 3 jogos da fase classificatória em casa. Então isso vai fazer uma grande diferença, a gente acredita que vai fazer uma grande diferença, porque o nosso torcedor é um torcedor que joga junto, de verdade. Então, a gente acredita que esse vai ser o grande diferencial, principalmente na segunda parte aí da fase classificatória do Campeonato Mineiro. A gente tem jogos duros, né? Então a gente começa com Praia, vamos a Araguari, 2 dias depois a gente já joga em Araguari, depois retornamos para jogar com Sada Cruzeiro em Belo Horizonte, em Contagem, e aí a gente faz 3 jogos em casa e aí com apoio da torcida. Então a gente espera fazer boas apresentações nesses jogos fora de casa para que a torcida possa abraçar novamente a equipe e jogar junto com a gente. E vocês já estão vendendo ingressos, né? Tem passaportes aí para o pessoal comprar, não sei se só nos jogos em Juiz de Fora, se é para todos os jogos, né? Como é que vai ser isso? E para quem não for comprar ingresso, a JF TV vai transmitir os jogos aqui de Juiz de Fora, o primeiro 19 de setembro, né? Depois 26 de setembro e dia 4 de outubro, os 3 jogos já previstos do Campeonato Mineiro aqui para o nosso estádio, né, municipal. Exatamente. A ideia nosso ginásio, nosso ginásio. A ideia do passaporte foi, a gente teve uma procura muito grande, né, na temporada passada, então a ideia do passaporte é a gente já preparar o torcedor e facilitar o acesso do torcedor aos jogos, né?
porque principalmente dependendo do resultado esportivo, a procura é muito grande, né? E muitas vezes pessoas que estão acostumadas a ir em toda a fase classificatória acaba perdendo na fase final ou não consegue comprar a tempo. Então essa é a ideia do passaporte e esse passaporte compreende o Campeonato Mineiro e a Superliga A. Na Superliga A a gente vai ter 11 jogos em casa. Então é importante esse volume e claro que o passaporte facilita a compra, pode comprar no cartão de crédito, parcelar, então fica mais fácil, além de mais barato para o torcedor, e facilitar essa compra para que ele possa ter a garantia dele lá na arquibancada e possa torcer conosco. E em relação a quem não conseguiu o ingresso, de alguma forma a gente tem o apoio aí da TV Câmara e que vai transmitir. E a gente, ontem eu vi de uma reunião na CBV e os adversários já estão perguntando da transmissão e vão acompanhar. Então o estado todo vai acompanhar a transmissão dos nossos jogos. E a audiência foi altíssima, né? A gente já tinha feito a transmissão, né, no campeonato anterior. A audiência alta, porque todo mundo quer acompanhar, não só o pessoal de Juiz de Fora, mas a oportunidade também de outras cidades acompanharem, porque os jogos também ficam no YouTube, né? A transmissão também acontece não só no canal, né, no canal da televisão 35.1, mas também no YouTube, né? A importância disso, né? Não, é muito importante. O voleibol ele tem uma característica diferente, por exemplo, do futebol. O nosso torcedor, ou o torcedor do voleibol, ele é de diferentes faixas etárias, desde criança, pessoa idosa, homens, mulheres. Então, jovens, a gente pega toda a camada e gosta do voleibol, da modalidade. Então, as pessoas acompanham mesmo, acompanham o ao vivo, acompanham depois, revê o jogo no YouTube, vai acompanhando o seu atleta que a pessoa é fã. Então, a gente tem uma grande audiência, assim. Só para, eu sei que é a vez do Ricardinho perguntar, mas só para a gente conferir, é dia 19 de setembro, depois 26 de setembro e 4 de outubro. Então, esses dias, transmissão da JF TV. Exatamente. E aí, Toledo, eu queria voltar no assunto do Campeonato Mineiro, que você disse que é um dos campeonatos mais difíceis, né, do Brasil, cheio de time da Superliga, o Sada Cruzeiro, né, que é o atual campeão, o Minas, que está sempre lá. Eu queria saber, assim, na sua opinião, quais que vão ser os adversários mais difíceis, quais vão ser, assim, os maiores desafios do JF Vôlei nesse Campeonato Mineiro, nesse início de temporada? O maior desafio vai ser, obviamente, com as equipes tradicionais, né? O Sada Cruzeiro sempre monta times fortíssimos, o Minas Tênis é um clube muito tradicional, o Praia Clube vem com investimento muito pesado também, e então a gente prevê essas três equipes aí um degrauzinho acima de todas as outras, mas a gente vê também que Araguari tem se construído aí com recursos. O Montes Claros é uma equipe muito tradicional, é um adversário que sempre gera grandes embates conosco. Então a gente prevê assim, uma competição muito difícil. Esse ano, diferente do ano passado, a gente não consegue vislumbrar aí talvez um campeonato assim mais suave, uma ou duas equipes que a gente conseguiria confrontar com facilidade. Esse ano não vai ter isso. A gente vai ter os 5 jogos aí, os 4 jogos muito pesados. Pode ir, cara. E Toledo, eu queria saber também sobre a expectativa sua do JF Vôlei de reenfrentar o Monte Carmelo, né? Porque foi um algoz na última temporada, né? Veio aqui e ganhou a final. Então eu queria saber internamente como que está a expectativa para esse reencontro. É verdade. O Monte Carmelo é uma equipe que... Eu até brinquei ontem com o treinador do Monte Carmelo. Eu falei, poxa, você jogou, tirou a cereja do nosso bolo. Ele riu e tal. Mas, assim, é uma equipe também tem a mesma característica que a nossa, né? Vem de um projeto de longos anos e agora que está se incorporando. Então, assim, vai ser um embate interessante, legal, e claro que a gente quer ter aquele gostinho de revanche, mas tudo dentro do limite esportivo, nada além disso.
Bom, você falou, né, anteriormente da questão do investimento, a gente tem os times que são de Belo Horizonte, né, o Minas, que é tradicionalíssimo, o Sada Cruzeiro também, esses outros. Em comparação em relação a investimentos, né, como é que está o JF Vôlei e os outros times, né? Vocês tiveram aí 8 contratações, né? 7 Sim, contratações, né? Como é que foi isso? Vocês tiveram recursos? Eu lembro que o Maurício já esteve aqui no programa com a gente, Maurício Bara, e na época ele fez até um apelo, né, para que a cidade, os empresários e o próprio poder público dessem mais apoio ao JF Vôlei. Como é que foi isso? Já está reverberando para vocês ou ainda precisa crescer um pouco mais? Bom, a gente precisa crescer um pouco mais. Houve uma melhora em relação aos anos anteriores, mas ainda é uma melhora tímida para que a gente possa ter a tranquilidade de contratar grandes jogadores e poder disputar com as principais equipes do país. A gente conta muito com a torcida. A ideia do passaporte foi justamente a gente poder ter a torcida também como uma das patrocinadoras da equipe, porque a gente contratou, mas, vamos dizer assim, ainda não está confortável financeiramente para poder disputar conforme todas as outras equipes, né? Então a gente está sempre ali preocupado, porque o custo operacional, tanto do Campeonato Mineiro quanto da Superliga, é muito alto. Então a gente tem essa dificuldade, a gente precisa virar essa chave para que a gente possa ter planejamentos de médio e longo prazo, para que a gente possa se estabelecer no cenário nacional. Superliga é mais ainda, né? Porque é viagens nacionais, né? Tem que levar essas equipes do Brasil inteiro, né? Exatamente. E para a gente se posicionar no cenário nacional, a gente precisa exatamente estar com um planejamento financeiro confortável, senão a gente vai ter muita dificuldade. Aí, Toledo, eu queria saber também sobre o elenco, né? Porque da última temporada para agora, uma base foi mantida, né? O time fez uma série de renovações, além do técnico André Silva, um monte de jogadores. Mas eu queria saber também das contratações, porque foram buscar jogadores do exterior. Como que foi esse processo de montagem do elenco para essa temporada? O processo de montagem ele fica na mão do Maurício e a comissão técnica, no caso o André Silva. É claro que eu estou sempre conversando com o Maurício, dando a minha opinião, às vezes ele me pergunta uma coisa aqui, outra ali, mas o Maurício, eu falo com ele, ele é um craque em buscar jogadores com potencial, que é a característica da nossa equipe, são jogadores jovens com potencial de crescimento. Então a gente já se posiciona nesse cenário e isso é muito bom porque jovens querem vir para Juiz de Fora jogar porque sabe que aqui é uma grande vitrine para entrar no mercado nacional, que é muito disputado o campeonato da Superliga. Então, assim, a gente conseguiu renovar com os principais jogadores, né, os jogadores da temporada passada. Isso nos dá uma capacidade de entrosamento mais facilitada, porque já estão acostumados, um já conhece o outro, e pontualmente fomos trazendo aí um olhar clínico do Maurício, trazendo jogadores para aumentar a qualidade da equipe. Então a gente tem aí a vinda do jogador argentino, que é o Gaspar, a vinda do Raj, que é um jogador que disputou e disputou muito bem a Liga Americana Universitária. Então ele está vindo como uma possibilidade de entrada no mercado, né? Então, assim, a gente tem uma equipe qualificada, mas que com um potencial de crescimento muito grande. Em relação à média de idade, à experiência, como é que está esse time? É mais jovem, é mais experiente? Como é que está essa... O time é mais jovem em relação às outras equipes, mas a gente tem, assim, talvez o jogador mais experiente seja o Pilan, e depois a média de idade fica em torno ali de 24, 23 anos. E vocês já têm uma meta definida para
todo o campeonato ou vocês, na hora de trabalhar, trabalha jogo a jogo, vai vendo ali como é que o adversário está se comportando? Tem uma outra maneira de agir, já que, né, que tecnicamente a gente não teria, por exemplo, como competir com esses dois de Belo Horizonte. Vocês vão ali jogo a jogo, para além da torcida, tem alguma outra questão? Assim, a gente traça metas macro, né? Então, para o Campeonato Mineiro, a nossa meta a primeira meta é disputar muito bem o Campeonato Mineiro, porque o Campeonato Mineiro é uma grande preparação para a Superliga. E é um sarrafo alto o Campeonato Mineiro. Então, nos qualifica muito bem para a disputa da Superliga. Então, assim, numa segunda meta é a gente tentar alcançar uma vaga na semifinal. E aí ficar entre os 4, a gente está há 2 temporadas seguidas entre os 4, nós somos a 4ª força do estado, né? Então, há 2 anos seguidos, a gente quer confirmar novamente, sendo, pelo 3º ano, pelo menos a 4ª força do estado. E na Superliga, a primeira meta é a gente não cair. Essa é a primeira meta, permanecer na Superliga A, porque vai nos dar mais... a gente vai consolidar ainda mais nessa competição para que numa próxima temporada a gente possa ter metas mais audaciosas. E, obviamente, vai dependendo da análise de jogo a jogo. Claro que se a gente conseguir ter um encaixe legal da equipe, um desenvolvimento na competição legal, aí a nossa meta é entrar no playoff. Nós estamos conversando com o Eglisson Toledo, que é o presidente do JF Vôlei, o time que ganhou o coração dos juiz-foranos. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta, lembrando que o Campeonato Mineiro começa dia 5 de setembro e a JF TV vai transmitir os jogos que acontecem em Juiz de Fora. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos conversando sobre o JF Vôlei, que começa em setembro o Campeonato Mineiro. Conosco aqui nos estúdios, o presidente do JF Vôlei, Eglisson Toledo, e o jornalista Ricardo Silveira, que começa esse bloco. Ricardinho. Toledo, eu queria continuar sabendo assim, mais sobre a Superliga, né? Porque o Campeonato Mineiro ele é, na verdade, uma mini Superliga, né? A grande maioria dos times disputa a primeira divisão. E eu queria saber primeiro como que, na sua visão, o JF Vôlei chega para a Superliga, né? Porque é um nível muito mais alto do que a Superliga B, evidentemente. São adversários muito mais capacitados, que disputam campeonatos mundiais, disputam internacionais, enfim. Então eu queria saber como que, na sua visão, o JF Vôlei chega para essa Superliga. A gente chega para essa Superliga, assim, na nossa visão, como uma equipe a ser batida. Em que sentido? No sentido de que nós impressionamos o cenário nacional, com principalmente a fase final da temporada passada na Superliga B. Então, esse é um comentário comum entre as equipes, que sabe que jogar aqui em Juiz de Fora é um jogo difícil, porque a torcida joga junto. Então, a gente quer se posicionar aí como uma equipe difícil de ser batida e uma equipe que vai confrontar com todas as equipes, seja da primeira à última colocação. Vocês estão retornando também para a Superliga A desde 2018, né?
o JF Vôlei estava fora. Você está desde quando nessa trajetória, Toledo? E o que mais te marcou nessa trajetória? Esses momentos difíceis e esses momentos também que a gente pode chamar de momentos de glória, que foram maravilhosos, né? A torcida acompanhou muito, né? Em abril, né? Antes, março, abril, né? Isso. Que foi aí o final. Eu entrei no projeto em 2012. Então, na segunda temporada de Superliga A do projeto. Ainda era chamado UFJF Vôlei, era uma equipe basicamente da universidade, era um projeto de extensão, um laboratório. Então, eu entrei como supervisor na equipe em 2012. E aí, uma das dessa história toda, né, de 2012 até agora, os momentos mais marcantes, obviamente, foi a temporada passada, com o nosso acesso, e a fase mais complicada foi por volta de 2015, 2016, em que a gente teve prestes a fechar o projeto, a encerrar as atividades, pela dificuldade da gente poder captar recursos, se manter, dar continuidade à competição. Mas, assim, o ponto que mais me marcou foi quando a gente foi campeão invicto em 2021 e foi uma decisão muito dura, tanto para mim quanto para o Maurício. E a gente conversava horas e horas, passamos a semana conversando, chegamos até o último limite para tomar a decisão de não participar da Superliga A naquele período. A gente estava vindo de um período pós-pandêmico e estava muito difícil. Então, foi muito duro essa decisão da gente, campeão invicto, histórico, não só para a Superliga. Até hoje, pelo que eu saiba, o único campeão invicto somos nós na Superliga B. E foi muito duro a gente não prosseguir para a Superliga A. Decidimos voltar e jogar a Superliga B, e aí a gente, com um pouco de recurso que a gente tinha, acabamos indo para a Superliga C. Então, assim, hoje a gente sabe que foi a melhor decisão. Mas naquela época, naquele período, foi uma decisão muito dura. Só para continuar falando disso, né? Hoje isso não seria mais possível, né? Eu não sei, assim, falando como juiz forana, o JF Vôlei hoje tomou uma proporção em Juiz de Fora, eu não sei se há muita diferença em relação àquela época, né? Acho que o próprio ginásio permitiu isso, né? Vocês jogavam lá na UFJF, numa torcida muito menor, não cabia tanta gente. Queria que você falasse disso, assim, o momento hoje é outro, o ginásio ajudou nisso e não tem essa condição mais de não poder julgar, porque hoje a gente tem uma defasagem em relação aos times de futebol. Fora não tem um time de futebol hoje disputando campeonatos importantes. E a responsabilidade está com vocês, e aí? Eu vou contar uma historinha aqui de bastidores. Quando a gente resolveu parar em 2021, na verdade 2022, né? Quando a gente caiu para a Superliga C, chegamos à decisão, não vamos parar com a equipe profissional, vamos focar na base e as nossas categorias. E o nosso planejamento era retornar com a equipe profissional somente em 2025. Então, esse ano que era para a gente estar retornando na Superliga C dentro do nosso planejamento. Mas aí houve a possibilidade, o apoio da Prefeitura, e o apoio, né, da Câmara Municipal também. E com a inauguração do ginásio, a gente passou a ter um equipamento muito importante no cenário nacional. Então, aí eu e o Maurício conversamos, aí a gente conseguiu um recurso, agora não tem como dizer não. Então, vamos montar uma equipe qualificada e com o recurso que a gente tem e vamos voltar. E assim a gente retornou toda a trajetória. Então disputamos a Superliga C, conseguimos subir para a Superliga B, disputamos a Superliga B e aí já o ginásio começando a tomar forma no sentido de ser a casa do JF Vôlei, a torcida já começar a entender que aquele equipamento é um equipamento de qualidade, a pessoa chega, fácil acesso, fica confortável, né, para assistir uma partida. E aí a gente conseguiu, nesse retorno, a gente não conseguiu subir
para a Superliga A e no ano seguinte, na Superliga B, que foi a temporada passada, a gente conseguiu esse histórico acesso aí. Então foi um período assim que a gente conseguiu evoluir. Hoje a gente pode dizer que a gente está chegando na maturidade esportiva, né? Se a gente fosse traçar uma linha, a gente está chegando aos 18 anos, né, de formação, então nós estamos numa maturidade esportiva e obviamente que o ginásio, e hoje é o ginásio reconhecidamente no meio do voleibol e no meio esportivo, como um dos melhores da Superliga A. Só para comentar a importância de uma política pública, né, voltada para o esporte, né, Toledo? Se não houvesse o estádio, talvez, o ginásio, talvez, né, a gente não tivesse essa presença lá, né? A importância para Juiz de Fora, tão carente nessa área esportiva, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu sempre costumo dizer, a gente tem feito os estudos, né, desde quando a gente retornou, o envolvimento da torcida, a gente observa que o fato da gente ter essa política pública de investimento ao esporte de alto rendimento, a gente é um canal do vetor econômico, a gente é um vetor econômico importante que a gente faz a economia girar. Então, o volume financeiro que a gente acaba girando nesse período, ele é muito bom para a cidade. Então, o nosso projeto, por exemplo, não atrelado à equipe, basicamente, mas projeto de lei de incentivo ao esporte, que a gente tem captado com as empresas daqui da cidade, a gente mantém o recurso na cidade, né? Ao invés desse recurso retornar para o governo estadual ou para o governo federal, o recurso fica na cidade. Então, tem um impacto econômico, emprego para profissionais de educação física, para vários outros setores. Então, o esporte de rendimento, de alto rendimento, ele é um vetor econômico muito importante. E, claro, se não houvesse o equipamento esportivo de qualidade, a gente não teria esse impacto tão grande. Maravilha. Ricardo? Aí, Toledo, você falou muito bem que o JF Vôlei é reconhecido pelo seu trabalho de base, né? Daqui saíram grandes atletas, saíram grandes nomes do voleibol. Eu queria saber hoje, na sua opinião, com o JF Vôlei atingindo essa maturidade esportiva, né? Como que você vê o papel do JF Vôlei na formação dos atletas que vão disputar o voleibol? Hoje a gente fala isso com muito carinho, muita alegria, porque hoje uma criança de 7 anos que inicia numa escolinha, ela consegue se projetar ao alto rendimento, ela consegue se projetar a disputar a Superliga, porque ela consegue perceber que tem na cidade dela a possibilidade dela se desenvolver na escolinha ou nos núcleos, ir para a equipe de base, se desenvolver na categoria de base e com possibilidade de ser absorvida na equipe profissional. Então a gente tem todo o segmento, o que no passado a gente não conseguia, né? A gente era escolinha e tinha um vácuo e a equipe de alto rendimento. Agora não, agora o garoto ou a garota ele consegue vislumbrar a possibilidade de jogar para a sua cidade no alto nível, no alto rendimento. Então a gente tem projetos para médio e longo prazo, por exemplo, ter a equipe profissional feminina. Mas isso a gente ainda precisa se consolidar financeiramente na equipe que a gente já tradicionalmente já trabalha para que a gente possa também dar essa oportunidade às garotas que estão se desenvolvendo no voleibol. E nessa trajetória toda, a gente tem nomes que a gente possa revelar, né, que começaram aqui, que hoje despontam nesse voleibol? Como é que você vê isso? Sim, por exemplo, o Felipe Roque hoje foi jogador de seleção brasileira, começou conosco ainda na UFJF, depois passou pelo Bom Pastor, quando a gente tinha parceria com o Clube Bom Pastor, se desenvolveu seleção brasileira, hoje joga na Liga Japonesa. A gente tem o Thales, que não se desenvolveu aqui, mas foi jogador do JF Vôlei, hoje é líbero da seleção brasileira. Então, assim, a gente tem grandes nomes. O próprio Jader, que a gente contratou, foi jogador da nossa base, né, e está de volta à cidade.
O Tarek, que se desenvolveu todo na cidade, é nosso jogador. Então, assim, a gente tem vários nomes aí que a gente aposta e que, para nós, é muito legal a gente saber que tem jogadores da cidade jogando em alto nível, em alto rendimento. E aí, assim, estruturalmente, para fazer essa captação, essa revelação de talentos, o Centro de Ensino de Vôlei, as parcerias com o SESI, com a FJF, ajudam muito, né, nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem não somente o que você disse, né, da UFJF, SESI, mas a gente tem vários núcleos através da lei de incentivo. Então, hoje a gente tem na categoria de base alunos oriundos desses núcleos de escolas públicas que têm um talento ali, que são pensados assim pelos treinadores, pelo Fabrício, pelo Maurício, pelo André, e são conduzidos a categoria de base e estão se desenvolvendo. Então, hoje a gente tem uma equipe muito interessante, sub-19, jogadores aí que podem, no futuro, compor o elenco do JF Vôlei Profissional. E nesses centros também não tem meninas? Desde pequenas são só os meninos? Não, a gente tem a categoria de base masculino e feminino, as escolinhas e núcleos masculino e feminino. A gente só não tem a equipe profissional feminina. Mas a categoria de base a gente vai até o sub-17. Então vamos aproveitar os microfones aí, pedir ao nosso empresariado, ao nosso poder público, para reforçar os recursos com o JF Vôlei, para que a gente veja as mulheres também em quadra. Afinal, a gente tem muitas, né, jovens aí, até em outros clubes locais, menores, né, que gostam de vôlei, né, Toledo? Aproveita aí. Exatamente. A gente tem um potencial muito grande. Historicamente, a gente tem essa tradição com o esporte, né? A gente tem aí a Márcia Fu, um dos grandes nomes da cidade, chegou à seleção brasileira, e que o esporte feminino ele ainda precisa de muito investimento. Então a gente tem feito esse processo, vamos dizer assim, de maneira mais lenta, mais gradativa, mas muito sólido. Mas os custos das jogadoras femininas são muito altos? É mais alto do que o masculino. Eu me lembro do Maurício fazer esse comentário. O voleibol feminino hoje ele é mais caro do que o voleibol masculino. Aí um dos motivos é que a gente tem menos investimentos na categoria feminino em termos nacionais. Em quantidade de atletas. E aí a quantidade de atleta é menor, o que valoriza as que despontam. Então o recurso para se manter uma equipe feminina realmente é maior do que o masculino. Mas é um sonho ou um projeto? Ainda está no nível de sonho, mas que esse sonho está se projetando. Vamos anotar, hein? Nós estamos conversando com o Eglisson Toledo, ele que é presidente do JF Vôlei, que estreia no Campeonato Mineiro de Voleibol no dia 5 de setembro e todos os jogos em Juiz de Fora, a JF TV vai acompanhar. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta para o nosso último bloco. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando do JF Vôlei, conosco aqui Eglisson Toledo, presidente do JF Vôlei, e o jornalista Ricardo Silveira. Ô Toledo, vamos falar um pouco mais desse projeto social, para além das escolas, né? Vocês ajudam e apoiam cerca de 300 crianças, é isso, que podem ter aulas gratuitas, conta um pouco disso e como é que quem gosta de vôlei e muitas vezes não tem condições,
pode participar desse projeto, aonde que funciona em Juiz de Fora, né? Exatamente. Hoje a gente tem 9 núcleos na cidade de Juiz de Fora que são financiados através da lei de incentivo, tanto a lei de incentivo estadual quanto a lei de incentivo federal. Então, com esse recurso, a gente oferece aulas gratuitas em voleibol em escolas públicas, são espalhadas na cidade, talvez eu não consiga recordar de todos os locais, mas a gente tem aulas no Bandeirantes, tem aula no Barbosa Lage, tem aula em Três Moinhos, tem aula em várias escolas públicas e também uma agora em Eubank da Câmara também, no bairro Teixeiras. Então, essas escolas públicas, elas captam esses alunos, né, da comunidade e que podem fazer aula de maneira gratuitamente em voleibol, que é, repito, financiado pela lei de incentivo, tanto estadual quanto federal. Que legal, assim, vocês, como é que vocês observam os atletas profissionais? Eles têm contato com esses meninos? Esses meninos vão assistir, vêm heróis nesses atletas? Como é que é essa relação com o time oficial? É muito legal que a gente, dentro da programação das atividades, a gente leva alguns atletas para participar das atividades, né, nos núcleos, claro, dependendo aí das agendas deles. E aí é uma diversão muito grande, né? Porque ver um jogador de 2,3 m, 2,5 m, então é muito legal a participação das crianças, o envolvimento das crianças. A gente também, em alguns jogos, a gente tenta negociar com os diretores das escolas para levarem as crianças até os jogos, a gente recebe as crianças nos jogos, então isso é muito importante, porque a gente acaba formando o nosso torcedor também, né? A criança se envolve com a equipe porque sabe que é todo um ecossistema que é gerido para que elas possam exercer e desenvolver o voleibol. Então, o JF Vôlei Educacional, que é o projeto que a gente chama, ele tem um objetivo de educação. Claro que o objetivo primário não é formar atletas, mas, obviamente, que se tiver um garoto ou uma garota com talento, com vontade, com motivação, a gente vai trazer para as nossas categorias de base. Então, isso sempre é observado nos nossos núcleos. Ele estava falando, eu me lembrei, né, de uma questão, não sei se o Maurício tocou, né, nessa questão. Hoje se exige muita altura do atleta, tanto do feminino quanto do masculino, é uma exigência ainda que sejam atletas, né, acima de 1,90 m. Como é que está isso? Eu acho que tinha algum time que já estava quebrando isso, né? Assim, hoje, antes teve uma fase aí no voleibol mundial que a observação era a altura, era a primeira qualidade, né? Hoje não, a gente já tem observado atletas com muita capacidade técnica, mas não tão altos, né? Mas aí você tem a impulsão, você tem outros elementos, outras qualidades físicas e o atleta... E a posição de líbero, ela é uma posição que promove essa inserção, né? Do jogador que às vezes não tem uma altura tão avantajada, mas que tem a qualidade técnica para poder estar lá. Mas, normalmente, a altura ainda é uma qualidade importante no voleibol. Só para meninada mais, né, menorzinha poder sonhar, mas tem que ter muita técnica. Pode sonhar e deve, porque a gente tem jogadores aí de 1,70 m em categoria principal, normalmente jogam na posição de líbero, mas também tem a posição de levantador e tem jogador baixo, mas com uma impulsão absurda. Então, não é para desistir, é para tentar até o limite. Ricardinho joga em que posição? Ricardinho joga vôlei, né, Ricardinho? Eu jogo mais na brincadeira, né? Assim, não tenho muita... É coisa mais de vôlei de praia, que inclusive eu ia te perguntar, porque o JF Vôlei, ele tá nas escolas particulares, ele tá tá também no vôlei de praia. Qual que é a importância, a sua visão, de estar nessas várias modalidades, de estar nessas várias frentes? A gente tem um parceiro, o Arena VIP, que a gente tem a escola de vôlei de areia. É importante tudo aquilo que se envolve com o voleibol, é importante a gente ter a nossa marca envolvida. Por quê?
Porque apesar do vôlei de areia ou vôlei de praia, como queiram, ser uma modalidade diferente, essa característica é importante para o jogador. Então, se a gente pensar em jogador de alto rendimento, ele tem que ter elementos ali do vôlei de praia também, que o qualifica na quadra e gera benefícios na quadra. Então, tudo que se falar de voleibol, a gente quer estar envolvido, porque hoje a gente é a principal marca da cidade. Então, a gente leva o nome da cidade no coração, no peito, então a gente quer estar sempre presente nessas atividades. E o retorno... Pode perguntar? Aí, Toledo, eu queria te perguntar também, mesmo você citando que não é o objetivo primário, investir na formação de atletas, mesmo que ainda sejam estudantes, é também, assim, uma forma de você investir no futuro do voleibol, né? Já que a nossa cidade é reconhecida por formar vários atletas, por saírem daqui grandes nomes. Então, mesmo que não seja esse primeiro objetivo, é também, né, um investimento no futuro do vôlei. E você citou a Márcia Fu, mas a gente tem Giovanni Gávio, André Nascimento, né? A gente tem uma trajetória de vez ou outra ter, em alguma geração, alguém que despontou daqui, Sim, né? a gente tem grandes nomes, né? O Zé Eduardo Bara, né? Também que foi um dos principais nomes aí do Minas. Então, assim, a gente tem uma história muito rica no voleibol. A cidade tem uma história muito rica no voleibol. Então, para nós, é importante a gente fazer todo esse trabalho, porque a gente não forma somente atletas. Quando o Ricardo estava me perguntando, eu lembrei, muitos garotos oriundos dos núcleos, hoje já são alunos de educação física, se formando, estão estagiando no JF Vôlei. Então, é um ciclo que a gente acaba gerando e a gente está formando também profissionais para atuarem com o voleibol. Então, a cultura do voleibol ela vai sendo disseminada, né? Então, não só formação de jogadores, mas formação de cidadãos, formação de profissionais. Então, a gente tem esse envolvimento todo voltado aí para a modalidade. Uhum. E vocês têm esse retorno também das famílias, dos alunos? O que chega para vocês, né? Do que está sendo levado? A gente sempre coloca que o esporte como projeto também acaba afastando muitos jovens e crianças da rua, das drogas, né? Vocês têm essa responsabilidade também? Isso chega para vocês? Chega. A gente tem alguns garotos que não tinham o que fazer, não tinham perspectivas, hoje mergulham na categoria de base. A gente tem uma história muito interessante de um garoto que já passou pela nossa base, hoje é um trabalhador, hoje veio de uma família não estruturada, então hoje ele consegue ter o seu emprego, a sua própria renda, mas que passou a nossa categoria de base toda se sustentando ali para poder seguir numa vida justa, numa vida honrada. Então, a gente tem aí várias histórias interessantes e a gente consegue auxiliar, né, na formação do cidadão. Então, temos muitas famílias que se apegam no voleibol, no JF Vôlei, porque sabe que ali pode ser um caminho interessante de sucesso para o jovem. Que importante, né? Então não é só o que a gente vê em quadra, né? Não, tem toda uma roda girando por trás, né? Ricardinho? Aí, Toledo, eu queria voltar a falar contigo de competição, porque agora vem a disputa do Campeonato Mineiro, né? Mas eu queria conversar contigo também para, talvez além dessa temporada, além dessa Superliga, o que está no radar do JF Vôlei para os próximos anos? De repente, primeiro ficar na Superliga A, depois começar a sonhar com playoff? Como que vocês veem, não só, acho que essa temporada de 25-26, mas as próximas temporadas? Assim, a gente tem um planejamento até 2030, a gente sempre faz esse planejamento plurianual, então a gente tem uma perspectiva nas próximas 3 Superligas se consolidar como uma equipe de Superliga A e ser uma das principais referências de voleibol no cenário nacional. Então, ao longo desses anos, a gente quer se estabilizar, não somente financeiramente, mas também esportivamente no cenário nacional e a cidade ser uma cidade formadora de grandes atletas. Então, a gente está ainda engatinhando nesse sentido, a gente tem jogadores, né, pontuais se destacando,
mas a gente quer ser uma cidade que as pessoas vêm aqui para entender que aqui é um grande centro de referência em formação de voleibol. Então esse é o nosso objetivo nesse planejamento plurianual, de ser uma grande referência em formação de jogadores de voleibol, seja masculino, seja feminino. Então, esportivamente, a gente quer se consolidar na Superliga A, que é a principal vitrine, não só do Brasil, mas do mundo. Na Superliga A, hoje se posiciona entre as 5 competições mais disputadas do mundo. Então, Juiz de Fora está nesse cenário. Então, a gente tem aí um grande desafio. Então, mas para isso, a gente precisa ter os pés no chão e ir crescendo paulatinamente. No vôlei já existe as mesmas negociações que no futebol com as SAFs. A gente tem, né, 2 times, a Sada Cruzeiro e o Minas, né, que são tem aí, né, as empresas por trás. Isso já acontece? Isso pode acontecer com o JF Vôlei? Não. No voleibol ele é diferente, até do ponto de vista de regulamentação, né? O futebol é o único esporte regulamentado. Então, a gente tem a profissão de jogador de futebol, mas não existe a profissão jogador de voleibol. Então, isso muda muito a característica do vôlei em relação ao futebol. E alguns clubes têm diferenças. Por exemplo, o Sada Cruzeiro, ele é uma associação que tem o patrocinador e a equipe, o clube associativo. O Minas já é apenas no bom sentido, né, de um clube associativo. O JF Vôlei é uma associação. O Praia Clube já é um clube associativo. Monte Carmelo é uma associação. Então, cada equipe tem uma característica diferente, né? Então, não tem essa possibilidade de se tornar uma SAF, né, nos modelos do futebol. Mas a gente tem a possibilidade de empresas terem a gestão de uma equipe, como é o caso do Sada Cruzeiro. E aí os recursos entram com mais facilidade, Entram né? com mais facilidade, exatamente. E assim, Toledo, o JF Vôlei é um time muito regular, né? Na Superliga B, na temporada retrasada, se eu não me engano, teve uma derrota só antes dos playoffs. Nessa passou a série toda invicta, acho que foi isso, não foi? Uhum. Eu queria saber, na sua visão, assim, mesmo que não sendo membro diretamente da comissão técnica, como presidente, como tentar trazer essa regularidade do JF Vôlei para essa temporada também, que os objetivos, né, são um pouco mais altos com a Superliga A, com o Campeonato Mineiro. Como que a equipe pode tentar trazer essa regularidade para dentro da quadra? Um dos principais pontos aí foi a manutenção da comissão técnica, quase que toda, né? A manutenção do treinador, o André, a manutenção de jogadores da temporada passada. É um conceito que a gente dá esse primeiro passo para essa sustentação. No Campeonato Mineiro, talvez seja possível essa Regularidade. Exatamente. Mas na Superliga ainda é uma incógnita para nós. Por quê? E ao mesmo tempo, como você falou, a gente conversa nos bastidores, né? A gente acabou acostumando mal o torcedor. Porque a gente só ganhava, a gente não perdia. A Superliga A não vai ser assim. A gente vai ter vitórias, vai ter derrotas, vai ter vitória, vai ter derrota. Então, a gente ainda não sabe em que patamar o Campeonato Mineiro vai ser muito importante. Porque a gente vai ter um balizamento de qual patamar nós vamos estar com as grandes equipes. Então, a gente sabe que a gente está num nível igualitário ao próximo das equipes de menor expressão, mas com as equipes de maior expressão a gente não sabe ainda em que patamar nós estamos. Então, o Campeonato Mineiro vai ser muito bom para isso, para que a gente possa balizar e aí assim a gente vai conseguir projetar na Superliga, sim. Toledo, para a gente fechar, queria que você falasse, você já falou aí, a torcida tem que ajudar aí nesse sentido. Então, principalmente na Superliga, não esperar só a vitória, né?
Que mensagem, né, você passa para esse torcedor, para essa torcedora juiz-forana, e aproveitar também para dizer como é que o pessoal vai comprar e vai apoiar, né, comprando aí os passaportes. Dá o seu recado. O torcedor é o nosso 7º jogador, né, o 8º jogador. É muito importante, a gente conta com a torcida de Juiz de Fora. Os adversários já têm um pé atrás com a torcida de Juiz de Fora, porque sabe que é uma torcida muito envolvida. E o torcedor ele pode também fazer parte do crescimento do JF Vôlei nas competições, através do passaporte, porque a gente passa a ter o torcedor como um patrocinador. Então, para nós é muito importante, a gente está melhor do que a temporada passada, mas a gente ainda é um dos menores orçamentos, tanto do Campeonato Mineiro quanto da Superliga A. Então a gente precisa muito do torcedor, abraçar mesmo a equipe para que a gente possa dar muitas alegrias. Então, e ao mesmo tempo entender que a Superliga A é um patamar um pouquinho acima e que nas derrotas dá o apoio para que a gente possa vir melhor para conquistar as vitórias. Ou seja, não pode ser aquela torcida que só vai quando ganha. Exatamente. Ganhou, perdendo, torcida, esteja lá, porque vocês são o 7º ou o 8º jogador. Exatamente. E o passaporte já tá à venda, é Uniticket? Exatamente, o passaporte para todos os jogos, desde o Campeonato Mineiro até a Superliga A, todos os jogos, são 14 jogos, estão disponíveis na Uniticket e que já estão à venda. E também, se caso queira não adquirir o passaporte, mas o ingresso individual também já está disponível para o Campeonato Mineiro. Tem meia entrada para estudante, né, pessoal? Então não tem desculpa, né? Os preços melhores para meia entrada, estudante e idoso? Estudantes, idoso e PCD. E crianças até 12 anos não pagam, mas é importante retirar o ingresso na plataforma. Gente, esse foi o JF Entrevista com o Egson Toledo, que é o presidente do JF Vôlei. Muito obrigada por sua participação, Toledo. Ricardinho, muito obrigada. Vamos terminar igual a gente terminou com o Maurício, né? Desejando vida longa, sucesso e que toda a torcida esteja lá para comemorar com o JF Vôlei. Vamos lá? 1, 2 e... JF Vôlei! Esse foi o JF Entrevista, em que conversamos sobre o JF Vôlei, o time do coração do Juiz Forano. Dia 5 de setembro o time estreia e depois tem 3 jogos aqui em Juiz de Fora que serão transmitidos pela JF TV dia 19, 26 de setembro e depois dia 4 de outubro. Eu espero você na próxima semana. Até lá!